Boa noite. Oi, Rê. Daqui a pouquinho eu te chamo, tá? Só vai esperar um pouquinho pra ver se mais alguém entra, esperar um pouquinho o pessoal chegar. Eu tô aqui no meu quarto de novo, achei mais fácil. Assim eu deixo a casa pros meninos. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Pronto, acho que ficou melhor. Vamos lá, pra quem tá chegando. Vamos só esperar mais uns minutinhos para chamar a Regina. Essa semana a gente conversou com o Guga, que é esposo da Rê. Também falamos um pouquinho sobre inclusão, sobre diversidade, sobre o que é normal, né? O que é ser normal. E hoje a gente trouxe a Rê para conversar um pouquinho também sobre essas questões, né, de inclusão, de educação, né, inclusiva, pensar um pouquinho sobre essa ideia, né, do que é inclusão de fato, né? Então, até na conversa com o Guga da quinta-feira, a gente pensou bastante nisso, conversamos bastante sobre isso, sobre o que é inclusão, né? Será que precisaria existir o termo inclusão, né? Se talvez a escola fosse um espaço pensado para todos, não precisaria nem existir a palavra inclusão, né? Já seria algo natural. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui com a Regina. Ela vai falar também sobre as práticas dela, vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela na área da educação, enfim, falar sobre as experiências. Antes de começar, como essa live fica gravada, né? Então a gente não sabe quais as pessoas serão atingidas por ela, né? Afetadas por ela. Então o Guga me deu a sugestão de sempre fazer a audiodescrição, então eu vou me apresentar, o meu nome é Renata, eu sou idealizadora aqui da página Todo Assunto, sou branca, tenho cabelos castanhos, um pouquinho, uns brancos escondidos aqui, mas deixa isso pra lá, né? Uso óculos, tô de batom rosa, blusinha branca, uma correntinha com um pingente que tem o desenho de um menininho que simboliza o meu filho, Pedro. E é isso, eu estou no meu quarto, o fundo é bem claro, ao fundo tem um guarda-roupa. E eu vou chamar então a Rê pra gente ir começando aqui a conversa. Enquanto isso, o pessoal vai chegando aí na. Seja bem-vinda, Rê, vou te chamar aqui, tá bom? Oi, Rê, tudo bem? Olá, tudo bem e você? Tudo bem também. Boa noite. Obrigada Boa aí por noite. ter aceito esse bate-papo. É um bate-papo mesmo, então às vezes algumas pessoas ficam um pouquinho nervosas, mas eu sempre digo que é uma conversa entre amigos, então faz de conta que tá só eu e você aqui. Ótimo. Antes de começar, eu queria perguntar uma coisa. Está tendo aqui, fora da minha residência, uma música e uma festa, né? Você está ouvindo, por Não, acaso? Rê, não, aqui não. Não Então tô não ouvindo, vai não. falhar em nada, né? Só Não, eu que fica estou ouvindo. tranquila. Qualquer coisa eu te falo, mas pra mim tá ok. Tô te ouvindo bem, não tô ouvindo nenhum ruído de fundo. E você tá bem, Rê? Eu estou bem mesmo. Não, não estou nervosa. Quer dizer, de quem só, né? A Mas gente vamos sempre lá. fica. Então tá bom, Rê, eu tava falando um pouquinho aqui de você. A Regina trabalha comigo lá no Sei Joaquim Tomé Filho. Ela foi minha primeira parceira quando eu cheguei no SEI, em 2015, né? Foi meu primeiro ano lá. Ela foi minha parceira. A gente trabalhou com o Berçário 2. A Rê é uma pessoa muito acolhedora, me acolheu muito bem
no dia da atribuição, quando soube que eu seria parceira dela, já fez questão de me apresentar à escola, de me dar as boas-vindas, de me apresentar para o grupo. Então, é uma pessoa muito receptiva, muito carinhosa, muito sensível. E eu gosto sempre de pensar assim, né, Rê? Quando a gente tem a oportunidade de ter outras pessoas, eu acho que aí sim é o momento da gente falar certas coisas, né? Então, quando nós trabalhamos juntas, assim como em qualquer parceria, nós tivemos momentos bons e tivemos pequenos momentos difíceis nesse trabalho, né, de lidar com as crianças. E aí eu queria te pedir desculpas, Rê, se em algum momento eu não fui compreensiva o suficiente com você, com o seu jeito doce e sensível de ser. Então é isso. Eu queria falar para você que você é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito bonita. E eu era uma menina chegando ali na escola, crua, nunca tinha trabalhado com parceria antes. Então, eu queria aproveitar esse momento para te pedir desculpa se em algum momento eu não fui uma parceira legal para você, tá bom, Rê? Mas eu te admiro muito, é uma pessoa muito sensível, muito à disposição para ajudar as pessoas. E é isso, obrigada por ter aceito esse convite. Nossa, Renata, eu que agradeço e olha, não há no que você se referiu, não há que você se desculpar. Ai, que Eu bom, acho que Rê. a gente teve os nossos compromissos, os nossos desafios e Sim, conseguimos levar da forma melhor possível aquele ano, né? verdade, Uma mostra cultural no final do ano riquíssima. verdade, E foi muito feliz a nossa parceria, nós trabalhamos muito bem, as famílias nos acolheram também, as parceiras, né? verdade. Então, só tenho a agradecer você também, viu? Não tem, só boas lembranças. Ai, que bom, Rê. Porque, como eu disse, né, era o meu primeiro ano com alguma parceria. Então, eu tinha acabado de entrar na prefeitura. Em 2014, eu peguei um minigrupo 2 lá na Zona Sul, trabalhei sozinha. Então, você foi minha primeira parceira. Então, eu queria falar isso, que se eu não era, hoje eu não sou a mesma do que há 5 anos atrás, e certamente daqui a 5 anos também serei diferente do que sou hoje. Então, é isso. E eu sempre te admirei e continuo te admirando cada vez mais, Obrigada, né? obrigada. Uma questão virtual que nos impede de se abraçar, de se beijar, é uma coisa de momento, porque quando a gente estiver com plenas condições seguras, né, Verdade, a gente vai se abraçar muito e vai comemorar toda a nossa vida, nosso trabalho, nossa amizade, tá verdade, bom? verdade. Se E apresente então para o pessoal e fica à vontade, o lugar de fala é seu. Então você segue como você achar melhor, tá bom? obrigada. Estou vendo que a Nádia está aí, viu, A Nádia? Muito Nádia. legal nos recebendo. Bem, eu sou uma morena mediana, nem muito clara, nem muito escura. Meu cabelo está cortado de forma Chanel. Estou com dois brincos circulares com uma pedra verde e um colar. Uma blusa estampada de seda, né? E que mais posso dizer? Estou de óculos, um batom vermelho. É isso. Tá apresentada, Rê. Vamos Fique à lá. vontade. Antes de elaborar o que eu trouxe para falar com vocês, eu pensei muito na minha história, né? E eu sempre comento assim que eu sinto como uma simbiose, né? A minha vida pessoal, familiar, ela se mistura com a minha profissão, né, de pedagoga. E isso desde o início, desde a época de criança, né, como eu vou contar para vocês, até hoje, né, eu sinto que é essa simbiose, né, que me motiva e que é interessante ver toda
a trajetória, né, do que eu fui vivendo, fui aprendendo, né, com todas as pessoas, crianças, profissionais, todas as pessoas que eu me interagi, passaram por mim, até hoje, né? Então, é assim, eu tenho 60 anos no momento, sou a filha do meio, né? A minha irmã é 2 anos mais velha que eu, e eu tenho um irmão 6 anos mais novo do que eu. Então, ele tem 54 anos. E tudo começou por conta desse meu irmão. Quando crianças, né, eu tinha 6 anos, o meu irmão nasceu. E naquela época estava acontecendo em São Paulo um surto de meningite. Imagina, 1966 não existia informação, né? Ninguém quase tinha televisão, era mais rádio, né? E não sabia o que acontecia. E estava acontecendo a ditadura, né? Naquela época. Então, essas notícias que era de grande impacto na população e alarmantes, né? Eu acho que elas eram segregadas para não causar, sei lá, muitos distúrbios, muitas agitações, sei lá, Nenhum da tipo de população, pânico, né? realmente. E aí eu sei que o meu irmão, né? Tanto a minha irmã foi a única que nasceu no hospital, engraçado. Não me lembro direito da história. Bom, enfim, eu e meu irmão, nós nascemos de parteira. Era muito comum na nossa época, né? E aí, quando meu irmão nasceu super bem, saudável. Com 6 meses, teve esse surto, porque ele apresentava uma febre muito alta que não vencia de jeito nenhum. Tinha posto de saúde, sim, naquela época. Minha mãe vivia lá naqueles dias e voltava com ele sem melhoras, né? Até que conseguiu uma parente, né, arrumar rapidamente um atendimento no Hospital Emílio Ribas, e para lá ele foi e deu tudo certo, ele se salvou, graças a Deus, né? Então, voltando para a vida familiar, o meu irmão foi desenvolvendo, crescendo. Quando chegou com 2 anos, minha mãe começou a perceber algumas é, assim, diferenças entre ele e nós, eu e minha irmã, e as outras crianças que a gente vivia com os vizinhos lá em casa brincando. Meu irmão não falava, não andava direito, não falava sobre tudo, né? E aí ele foi vivendo até chegar no primeiro ano. Quando chegou no primeiro ano escolar, né, no primeiro ano primário, ele começou a acompanhar tal, mas aí chegou um momento que a professora chamou e deu uma notícia para minha mãe. Olha, vai ser necessário a senhora fazer um diagnóstico, alguma coisa, porque seu filho não consegue acompanhar a alfabetização. Aí a minha mãe começou a peregrinação dela, né, para buscar atendimento para o meu irmão. E naquela época, imagina, eu e minha irmã pequena, a gente não sacava nada, né? Mas a gente amava meu irmão, a gente brincava, a gente tinha cachorro, tinha galinha, um monte de coisa, né? E logo a gente, assim, ultrapassava as barreiras das dificuldades dele com as brincadeiras. A gente brincava muito de escolinha também, né? E aí o meu irmão foi crescendo, mas assim, não conseguiu sair da primeira série do ensino regular. Então, com quase 10 anos, né, ele foi encaminhado para uma sala especial. E aí minha mãe, assim, bom, agora já que ele está numa sala especial, né, a expectativa aumentou, e aí ele foi indo, tal, foi aprendendo, enfim, teve uma escolarização e eu fui junto, né, eu e minha irmã nessa pegada, né, ajudando sempre meu irmão, brincando, fazendo atividades pedagógicas e tudo com ele, e até ele
crescer mais e começou a, assim, foi em toda a fase da adolescência, na escola especial, até que chegou na fase da pré-adolescência, né, que é dos 16 para frente, começou a frequentar a PAI. A gente percebeu que ele teve muitos êxitos, né? Ele foi muito bem assistido, acompanhado. Bom, é um trabalho multidisciplinar, né? Que sempre foi de grande repercussão, né? Nacional. E o meu irmão se capacitou muito bem. Ele, ah, hoje em dia, ele tem uma certa autonomia, né? Ele tem algumas práticas de vida social, ele sai, ele sabe fazer compras, né? Então eu digo que tudo começou por aí. Até onde foi possível, a parte de escolarização, saber o seu nome, saber a data de nascimento, relatar fatos, tudo isso, ele se auto dirige muito bem, né? Mas a parte assim de aprendizado propriamente, de todo o conteúdo programáticos nas fases de escolarização, isso não aconteceu plenamente. Mas o que importa é que hoje ele tem toda essa compreensão, essa autonomia de vida, né? E eu pude participar também, eu e a minha mãe, né? E a minha irmã, numa colocação de mercado de trabalho, coisa que nos anos 70, se aproximando dos anos 80, era uma coisa, quase ninguém abria as portas para o mercado de trabalho. Então a gente teve essa possibilidade, né? Ele trabalhou, gostou muito e depois de alguns anos ele saiu e nunca mais trabalhou fora. Sempre viveu, fez muitas atividades em outras instituições já voltadas para a fase adulta, né, da pessoa com deficiência intelectual. E hoje ele vive, né, com uma tia, a minha irmã também, porque os nossos pais já faleceram, né? Bom, aí nesse período que eu estava, ele estava crescendo, e eu estava assim convicta que eu queria ser professora, né? Então entrei para a faculdade e em 1986 eu iniciei o meu magistério, né? Nessa época, eu não só iniciei o magistério, como eu já tinha a pedagogia, mas eu comecei a fazer uma especialização, né, no ensino das pessoas que naquela época eram denominadas deficientes mentais, né? Então, com essa nomenclatura que eu não gostava muito de falar, né, de expressar por aí, nem de escrever, mas, enfim, fui para a USP, né, numa vaga que foi oferecida a pessoas que já tinham formação, né, para que fizesse essa especialização no período noturno. Então, veio muito de encontro ao que eu precisava. Então, foi, assim, muito importante eu ter ido para a USP, ter feito essa especialização, porque eu tinha pedagogia, mas eu não tinha nenhuma prática, né? Em sala de aula, nem com as crianças, e tanto mais com as crianças que tinham suas particularidades, da deficiência mental, na época que era assim, né? E outras particularidades, eu não tinha nenhuma vivência. Então foi muito importante. E junto com a parte do estudo, eu consegui uma primeira colocação, né, como professora numa escola de educação infantil. Foi minha primeira atuação. E lá eu percebi que tinha uma proposta que se apresentou na minha frente de inclusão. Por quê? Porque eu tinha assim, era uma escola pequena, no bairro dos Jardins, né, de classe média alta,
onde eram crianças que tinham 2 anos de idade e tinha assim, quatro crianças estrangeiras, três, duas eram coreanas, né? Uma italiana e uma portuguesa. Só que a portuguesa falava o nosso português, tudo bem, né? E só que assim, as crianças, elas estavam ali e eu precisava realizar o trabalho, só que elas não estavam iniciando, né, o desenvolvimento da fala, oralidade, e tinha a barreira da língua. Então foi um desafio muito grande, né? Eu comecei meu trabalho vendo essa questão de como eu vou fazer eles interagirem, como eu vou fazer com que eles, né, tenham um aproveitamento lúdico e tudo mais, né? Então eu fui, né, nos meus estudos e comecei a implantar as brincadeiras, muitas músicas, né, muitas músicas envolvendo o nome deles, né, muitas rodas de conversa, brincadeiras infantis, cirandas. Veja, foi lá em 1986, né? Então, me desculpem se eu não lembrar muito tudo. Tudo que eu estou lembrando aqui, eu estou conseguindo colocar. Muitos desenhos livres. Eu sempre fui adepta a escutar, desde aquela época. Eu olhava para as crianças e quando a gente chegava no nosso espaço, eu via como elas se movimentavam, o que elas procuravam, o que elas pegavam. E dali é que a gente criava um momento lúdico de aprendizagem, né, e tudo mais. Tinha também uma criança nessa turma que eu preciso falar. É uma criança que não me saiu nunca da cabeça. Por quê? Ela, ela também tinha 2 anos, né? E ela era muito tímida e retraída. Quando eu a convidava para se sentar na roda junto com os amiguinhos, ela se negava com a cabeça. Então, eu desenvolvi várias formas de convidá-la, né? Entregando um brinquedo, sabe? Pegando mesmo na mão e sentando ela, descobrindo assim de que lado ela ficaria melhor, né? Se seria do meu lado, sentadinha do meu lado, ou do lado de outro amiguinho. Enfim, fui criando. Tentando estabelecer um vínculo, né? Exatamente, Por que que ela se sentia assim, é, retraída e tímida? Porque ela via que era uma escola de classe média alta, que todo mundo chegava com as lancheiras, sabe, tudo assim, muito requintado, né? As roupas. Não tinha uniforme. Acho que só tinha a camiseta da escola, se não me lembro. E aí essa menina era filha de uma funcionária da escola. Então ela percebia que o papel que ela estava ali na escola, né, era de alguém que não tinha o mesmo status social das outras. Então eu conversei com a mãe, né, antes mesmo de conversar com a minha orientadora e a diretora da escola sobre essa questão. Falei, olha, a sua filha é adorável, uma criança linda, maravilhosa, mas a gente vai ter que fazer um trabalho aqui para ela se soltar, para ela ser ela e ela se colocar, porque, né, a senhora vai ter que ser minha parceira. Então, nesses primeiros movimentos que eu fiz como professora, eu fui vendo que a família tem muito a contribuir para o desenvolvimento do seu filho, Sim. né? Passada aquela época, dessa escola, eu fui logo para uma escola maior, né? Porque eu já estava estudando, né? Já tinha pedagogia, estava estudando na USP. E eu precisava ter assim mais experiências nesse campo, né, do trabalho com o ensino das pessoas com deficiência intelectual. Então eu acabei indo para uma escola muito grande, estadual, muito grande mesmo,
assim, grande assim, no seu prédio e no número de alunos que ali estudavam, né? Então, era uma escola estadual. E lá tinha a classe especial, que era assim, ela era oferecida somente num turno, ela não era oferecida num turno estendido, né? E eu achava tudo aquilo muito intrigante, né? Mas, enfim, estamos aqui, vamos trabalhar. Né? E aí eu trabalhei com os adolescentes nessa classe que tinham idades entre 9 e 15 anos, né? Comecei a investigar por que eles estavam nessa classe especial. Tinham dois meninos muito unidos nessa classe especial, porque eles eram japoneses, né? E um deles tinha, assim, a síndrome de Down. Tinha os traços asiáticos, mas ele tinha a síndrome de Down, né? O outro amigo, eu não consegui, porque também não tinha laudo, né? A gente tem que tomar conhecimento, né, de quando você pega uma sala na escola pública, toda a documentação acaba chegando para você, né? Então, alguns tinham laudo, outros não tinham. Mas eu fui mais por curiosidade, não que aquilo fosse fazer diferença no que eu estava realizando ali, né? E tinha duas crianças, essa de 9 anos, que era muito agitada. Então, ela não conseguia se fixar na carteira, os cadernos dela ficavam folheando sem parar. Então, eu tive que fazer assim um trabalho de muito singular, de cada um, sabe, ser escutado, sabe, naquilo que gostaria que eu trouxesse, né? Eu valorizei muito o que eles já tinham conseguido, né? O trabalho da professora que me antecedeu e falei, bom, daqui para frente nós vamos trazer aqui para o nosso estudo, nosso trabalho com vocês, coisas que sejam dos seus interesses. E assim foi. A gente começou assim, eles já escreviam, eles já liam, mas muitas coisas não tinham significado, né? Você ir buscar textos de geografia, história e coisas assim mais específicas mesmo do currículo, não tinha tanto interesse naquele momento. Então foi preciso, antes de entrar na grade curricular, que era assim que era chamado naquela época, a gente fez um trabalho muito de interesses de cada um. Então a gente começou a estudar por jornais, sabe? Trazer notícias de jornais. Quais as notícias? Nossa, eles já eram adolescentes e mesmo um menino de 9 anos também gostou da proposta. Porque jornal naquela época era assim, o must, né? Quase todo. Quase, não era assim tão fácil as pessoas terem um jornal para ler todos os dias. Então, ir na banca e comprar um jornal e pesquisar e ler era um must naquela época. Então, os meninos lá, eles traziam coisas de futebol, as meninas de horóscopo, notícias de beleza, problemas também. Eu me lembro que era problemas da cidade, né, de enchentes, que tinha muito. Então, a gente acabou estudando, né, muitas coisas sociais, história, geografia, através desse veículo de comunicação que é até hoje o jornal, né? Ô, Rê, E deixa eu só falar uma coisa, duas coisas que eu achei interessante, né, disso que você falou. O quanto você ainda, digamos, inexperiente, porque você ainda era muito jovem nessa área, digamos assim, né, da educação, e o quanto você já tinha uma mente totalmente avançada para esse olhar da singularidade, da particularidade, da escuta, né, de cada um. Você não tentou fazer a mesma coisa para todos. Você partia de conhecimentos, que aí é a segunda coisa que eu achei importante, que eram coisas do cotidiano, coisas do dia a dia,
despertava o interesse neles, mas que de certa forma cada um rumava de acordo com o seu tempo, né? Então, isso que eu achei muito legal na sua fala, porque hoje a gente fala muito, né, sobre a escuta, sobre a singularidade, mas você lá naquela época, onde a gente sabe que era muito mais tradicional, já ter essa visão, e tenho certeza que foi magnífico para a vida desses adolescentes, desses jovens. Sim, obrigada. É, exatamente. Olha, eu queria ter ficado lá mais um ano, mas como eu era um termo usado no estado OFA, né? Que era um termo para quem era substituta, eu não pude ficar. E assim, dentro dessa classe especial, a gente começou a ver assim, que outras áreas do conhecimento eles poderiam participar naquele ciclo de atendimento educacional, né? Então, educação física, por exemplo, artes, por exemplo, né? Então, eu comecei a ver que a saída da gente, do nosso espaço físico, da nossa sala de aula, para outra sala, onde era feito um rodízio, né? Aula de artes, então a professora se fixava numa sala e quem era do horário de artes ia para aquela sala, né? E assim em todos os níveis. E, inclusive a sala especial. Eu falava, puxa, que legal, né? Vamos lá para a sala de artes, né? Então a gente ia, aí eu aprendi muito, né? A fazer o que eles queriam, né? Que era recorte, colagens, fazer trabalhos manuais, educação física. Eu também acompanhava eles na quadra, né? Assistia educação física. Às vezes, né, como eu era jovem, eu ia sempre de tênis, eu acabava até participando de alguns exercícios a convite do professor. E assim, eu via que a escola era muito grande. No horário do recreio, tinha dois recreios de tão grande que era a escola estadual. A gente ia com os alunos das primeiras e segundas séries, a nossa turma. E depois o segundo horário, né, que era no período da manhã. No segundo horário, aí iam as terceiras e quartas séries sozinhas, os maiores, né, iam sozinhos lá para o recreio. Assim, eu gostava, né, mas eu achava que tinha que ter uma integração assim total, né, de todos os alunos. Mas, enfim, eu estava só chegando, né, e realizando trabalho. Aí eu comecei a perceber que quando eu descia junto para o recreio, né, os alunos que assim tinham alguns problemas de distanciamento, sabe, dos alunos que eram da sala especial. Quando eu descia junto para o recreio, os alunos das outras séries, acho que se intimidavam com a minha presença e não faziam isso. Então eu via que eles, né, interagiam com todo mundo ali. Se chegava um aluno da minha sala num grupinho para bater um papo, sei lá, alguma coisa lá, ninguém deixava ele falando sozinho e assim por diante. E eu fui vendo que eu fui mudando a interação desses alunos, né, com a minha introdução. Eu sempre estava junto, eu sempre levava. Então, eu não queria ser invasiva, mas eu achava que era necessário, Sim. né? E eu levava todas essas minhas questões de professora novata para as minhas aulas lá na USP. Eu falava tudo. Aí as professoras falavam, não, tem que ser assim mesmo, a gente tem que acompanhar, se o aluno der espaço para a gente tem que estar junto, né? Não se sinta invasiva. E eu também fui cavando meu próprio espaço. Então, eu me aproximei das professoras, né? Que, assim, diziam que não parava professor na sala especial. Essa é a notícia que eu tinha antes de eu chegar lá. Que a professora anterior estava afastada há muito tempo por problema de saúde e outras que passaram antes de mim não se fixavam. E Não eu se não sei o adaptava. motivo. Não se adaptavam.
Bom, aí eu realizei esse trabalho nessa escola grande, né? E depois dessa escola, eu já estava estudando mais ainda, acabei indo para uma instituição, que essa eu vou ter que. São duas instituições que hoje eu quero mencionar o nome, porque essas são históricas, um trabalho realmente assim maravilhoso que tem que ser comentado, que tem que ser divulgado sempre. Eu fui para uma instituição chamada CIA, que hoje é Centro Israelita Multidisciplinar, de apoio multidisciplinar. Eu gostei muito de trabalhar nessa instituição. Por quê? Porque essa instituição, ela, assim, na sua grande maioria, as crianças com deficiência intelectual, né, motora, não tinha, alguns com paralisia cerebral, mas não a ponto deles não conseguirem falar e ter autonomia para andar e fazer atividades de educação física e outras, né? Então, tinha crianças com deficiência intelectual assim mais mais acentuada, com mais dificuldade, e tinha outras com deficiências mais leves, né? Então, eu achava muito legal trabalhar nessa instituição, porque todos lá eram vistos na sua potencialidade, né? As salas de aula eram equipadas igualmente e conforme a criança ia avançando, ela ia se integrando. Tinha assim, uma ala que tinha uma sala de primeiro ano, era primeiro ano do ensino do primeiro grau, era assim a nomenclatura. Primeiro ano do ensino do primeiro grau. Que é o Então ensino tinha de. médio hoje, né? Não, que é o fundamental Ou hoje. fundamental? Ah, eu achava que era o ensino médio. Não, é o fundamental. E aí tinha primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, né? E assim, eles desenvolviam o currículo comum, né? Da legislação da educação. Só um minutinho, tomar uma água. Fica tranquila, Rê. E lá tinha uma possibilidade a mais de práticas, né? Para agregar todo o ensinamento pedagógico, práticas mesmo para o aprendizado de matemática e outras funções sociais. Matemática, por exemplo, tinha uma cantina que foi montada, né, pela instituição. Ela foi abastecida com doces, coisas assim, que as crianças se interessavam, e os próprios alunos, que já sabiam as operações aritméticas, aprendiam a lidar com o dinheiro, com essa prática, vendiam e assim eles iam adquirindo, né, mais conhecimento prático do que eles aprendiam em sala de aula. Aprendendo Né? na prática mesmo, né, Rê? Na prática Faz mesmo. muito mais sentido, né? Sim. Então, era a escola toda fazer esse movimento. Quem já estava apto a ficar ali vendendo, ajudava a quem estava adquirindo essa prática. Né? E os professores também compravam. Então, assim, a cantina era o nosso objeto, o nosso lugar de aprendizado concreto. Um Além laboratório. disso, exatamente. Além disso, tinha passeios, né? Que naquela época, passeios e práticas sociais, indo em feiras, indo em museus, indo em outros espaços sociais e comerciais, né? Programados dentro dos planejamentos dos professores, né? E alguns, assim, mais complexos, era dos terceiros e quarto anos. Então, eu vi, assim, todo o movimento nessa instituição para preparar e capacitar cada vez mais todos que estavam ali.
né? Adorei muito trabalhar lá. Que mais posso falar? Ah, e hoje em dia, lá é um grande lugar que tem estimulação precoce, né? Que é aparelhagem, piscina, tudo voltado para a estimulação motora e cognitiva, né, das crianças. Então, é um lugar muito capacitado que eu honrei trabalhar. Logo depois que eu fiquei nessa instituição por 3 anos, e saí de lá porque aconteceu uma crise financeira no Brasil e muitas pessoas tiveram que dispensar os funcionários, né, por falta de verbas. E eu fui uma delas. Então, as mais novas, né, no caso eu e mais algumas, tinham 3 anos, fomos embora, mas sempre com aquela proposta de um dia voltar. Só que aí eu fui para uma instituição maior ainda, né? Que já vou falar. Mas antes disso, deixa eu contar que eu, nesse meio tempo, eu casei, né? Hum. Casei em 1990, né? E já conhecia meu marido Guga desde 1985 e ambos estudávamos, né? Ele na PUC, né? Como sociólogo e eu fazendo especialização na USP e tal. E aí já estávamos assim com a idade avançada, né? Então, em 1990 casamos assim e vamos assim planejando, né? Quando a gente vai ter nosso filho. Bom, aí em 90 eu entrei na APAE de São Paulo, que foi a minha grande escola. Uma escola, para mim, assim, eu aprendi demais com todas as crianças e adolescentes que eu interagi, que eu mediei o conhecimento, né? Inicialmente, eu iniciei com crianças de 6 a 7 anos, né? E aprendi com elas assim, a conhecer seus modos de agir, os seus modos de interagir, como elas aprendiam, cada um o seu tempo, conheci mais de perto a família. Então, eu fui, assim, não só professora, mas eu fui, assim, me integrando cada vez mais na vida, no cotidiano dos meus alunos, né? E passei assim por assim programas diversos lá, né? Além da sala de aula que a gente trabalhava na perspectiva sempre do atendimento individualizado também, né? Pedagógico, com todo assim estímulo de alfabetização, é, é, matemática, todo o universo, né, pedagógico para a faixa etária, né? E além disso, acompanhava o que eles realizavam no contraturno, que a PAI tinha na época da escolarização esse trabalho. Ou seja, a criança, o estudante ficava o dia inteiro, entrava de manhã, só saía no final da tarde. Era isso que eu ia te perguntar. Como funcionava isso? Era como uma escola mesmo, assim, a criança ficava só lá o dia inteiro. Isso, ficava só lá o dia inteiro. E aí, no contraturno, ela participava da natação, né? Educação física, teatro, tinha aulas de teatro, tinha aulas de, bom, brinquedoteca, e dentro dessa programação de ginástica, teatro, artes, né, tinha todo assim um propósito, um planejamento voltado para desenvolver esportes, desenvolver dança olímpica, futebol de salão, basquete, pintura de quadros, sabe? Tinha preparação de muitos trabalhos manuais de artes que os alunos realizavam, esculturas com argila. Era um universo assim de arte, de música, Uma muito rico. educação integral mesmo, né, Rê? Que
vivia integral o mesmo. corpo e a mente. Então tinha a parte da escolarização, mas também tinha muita essa estimulação corporal, né? Como que você falou, os esportes, a natação, enfim, estimulando o corpo também, até por conta, acho que de algumas particularidades, uns faz necessário mesmo isso, essa estimulação corporal, né? Então trabalhava assim na integralidade mesmo, né? Na integralidade mesmo, exatamente. E os alunos eram muito unidos, né? Mesmo depois que saíam da escola, continuavam a ter o convívio nos finais de semana. Bom, a PAI promovia muito o bem-estar, né? Da criança, da família. E tinha, sim, a parte que estimulava os professores a continuar estudando, né? E aí eu continuei trabalhando por 13 anos lá. 13 anos. Bastante. Sendo que, em 1996, decidi eu e meu marido, né, agora falando do nossa vida, a questão da simbiose, né? Uhum. Vamos então planejar nosso filho. Acho que está no momento, a gente ansiava muito por isso. Então a gente planejou e ele veio. E aí eu tive o Tiago. Aí a minha surpresa foi qual? Eu só fiquei sabendo que ele tinha síndrome de Down na hora do nascimento, né? E aí eu disse, bom, eu já estou entendendo, de certa forma, a minha missão. Aí eu peguei e tive os 6 meses de licença, né? Maternidade, e foi aí que eu comecei a refletir. Nesses 6 meses, né? Ele começou a fazer as estimulações, né? Estimulações de fono na fase da amamentação, porque começa bem cedo mesmo, né? Quando a criança tem a síndrome de Down. Fisioterapia para desenvolver o andar, né? O tônus Autônomos. e, e todos os desenvolvimentos. E aí foi quando acabou os 6 meses, eu pensei, volto para, para a sala de aula da PAI ou eu não volto mais para poder estimular meu filho. Aí eu pensei bem, falei, olha, vou voltar. Voltei e continuei aprendendo, ajudando meu filho, trabalhando na PAI, né? E assim, já falei, acho que já falei um pouco, apresentei bastante o trabalho da PAI, então eu vou prosseguir mais rapidamente, senão não pode não dar tempo. Mas é o seguinte, 19. 7h19? É. Então, depois disso, depois que o Thiago nasceu, eu continuei na PAI. Aí nasceu a minha segunda filha, né? Minha filha Joyce, né? E aí teve um curso que a PAI, como parceira da PUC, fez nas suas próprias dependências, um curso de lato sensu, né? Pós-graduação lato sensu. Então eu fui para esse curso com a Joyce, no colo mesmo, sabe, à noite, estudar, porque ela era bebê de mamar no peito, ela era recém-nascida. Então, eu sempre falo que ela me acompanhou sempre, né, nas estimulações do Tiago, e ela aprendeu muito comigo e com todos. Bom, aí depois que eu fui para a PAI, realizei todo esse trabalho, chegou um momento que a inclusão já estava sendo implantada na cidade de São Paulo, né, por diversas escolas públicas, diversas escolas particulares também, e eu acabei saindo da PAI, né? Eu acabei saindo porque a proposta pedagógica estava sendo desmontada para servir a um outro propósito, o propósito da estimulação, uma vez Isso. que a PAI já teve, assim, ela já tinha indicado, já tinha feito todo um trabalho de inclusão e isso realmente aconteceu. Aconteceu e acontece até hoje, né? Foi nesse momento de transição, né, Rê? Onde passou a ir para a escola o dito inclusão, né? E a PAI ficou, digamos, como a retaguarda, essa parte mais de estimulação e não de escolarização, é isso? É isso, exatamente. E ela está assim até hoje. Então, em 2003, eu saí da APAI, né? E estava aqui
naquele trabalho intenso, né, eu resolvi me dedicar ao Tiago e à minha filha, né? E também estava construindo a minha casa onde eu moro atualmente. Era um período de muitas mudanças. Então eu resolvi, já que eu tinha saído, me dedicar mais aos meus filhos e à vida familiar. Mas aí eu demorei um pouco para voltar quando para o mercado de trabalho. Quando eu voltei, foi de novo numa escola pública, né? E isso dos anos de 2005 para frente, ou seja, não faz tanto tempo assim, né? E aí eu estive numa escola pública, pequena dessa vez, de primeiro ciclo, ou seja, de primeira a quarta série. Essa escola era aqui na Zona Norte mesmo, né? E lá eu peguei uma sala especial, né? Que funcionava em dois turnos. Tinha o turno da tarde e o turno da manhã. Foi o turno da tarde que eu peguei. Aí eu tomei ciência que era assim o trabalho lá. O turno da tarde era a sala especial e o turno da manhã era a sala de recursos, né? Então eu comecei a me apropriar desse funcionamento, como funcionava esses dois tipos de proposta. Aí na minha sala tinham crianças de diversas idades. Crianças com 7 anos, 10 anos, 13 anos, 14 anos. Eu sei que eu acho que eu tinha uns 13 ou 14 alunos. Tinha um, Bastante. é, tinha uma criança que eu fui investigar por que ela estava lá, se ela estava assim, ela era muito falante, muito escrevente, muito esclarecida, sabia ler muito bem, fazer redação, fazer a tabuada. Ela estava muito preparada para estar dentro da sala especial. Falei, espera, vamos, né? Fiquei sabendo que essa criança estava lá porque ela tinha um problema cardíaco. Ela não tinha nenhuma deficiência intelectual. E por causa desse problema cardíaco, ela, ela se ausentou vários anos, durante dos 7 anos de idade, né? Ela faltou anos e anos na escola por conta de internações, cirurgias que ela fazia, então ela perdia o ano. Então ela não conseguia mais acompanhar a turma dela. Então chegou uma hora que, como ela não conseguia mais acompanhar a turma dela, ela foi parar na sala especial. Então achei aquilo errado, né? Mas estávamos naquele presente ano e tínhamos que trabalhar. Tinha uma outra criança lá que ela era muito desanimada, muito apática, né? E foi conversando, eu chamei todos os pais de cada um para saber a história de cada um, Para se né? aprofundar mesmo, né, Rê? Isso é importante. Independente de qual seja o aluno, de quem seja a criança, eu acho isso muito importante, esse contato com as famílias. Sim. Então, essa menina, ela tinha assim uma inércia, ela não queria nem sair da carteira para ir para o recreio. Então, isso me preocupou muito. E aí, fiquei sabendo, conversando com ela, primeiramente, ela não relatava quase nada. Ela só dizia que ela gostava de ficar mais na escola do que ficar em casa. Então, eu chamei a mãe e perguntei o que acontecia. Ela dizia: olha, minha filha gosta mais de ficar na escola, porque na escola ela tem a interação com os alunos, com os amigos e coisa e tal, porque aqui em casa o pai dela tem uma depressão crônica, de, uma depressão assim de anos. Segundo a mãe, a menina cresceu vendo o pai com aquela depressão, né? Então, e essa é uma das histórias. E aí eu fui vendo que cada um tinha uma história assim difícil e que aquelas crianças carregavam junto com elas essas dores, né? As dores da família e somando com a sua dificuldade. Então eu comecei a trabalhar, né, bastante com eles e dando significado a tudo que eu fazia. E a gente seguia naquela época as datas comemorativas, pegando um exemplo aqui. Então, comecei a preparar para a época de agosto, né?
quadrilha com eles, para eles se apresentarem na festa junina, né? E fiz também um teatro com os personagens folclóricos, porque eles viam, né, que a escola toda era de primeira a quarta série, colocava os seus desenhos, seus cartazes nos corredores da escola, tal, com todos os personagens, a Yara, o Saci, a Mula Sem Cabeça, etc. E aí eu vi que eles se interessavam pelos personagens, do folclore do Brasil, blá, blá, blá. Então montei uma peça de teatro, né? Essa escola era muito graciosa, tinha um pequeno palco lá no pátio. Então a gente ia ensaiar lá no palco, nada desse negócio de ir ensaiar na sala de aula. Aula na sala de aula é uma coisa, lá fora era outra. Então a escola foi vendo esse movimento, que eram os alunos especiais que estavam lá ensaiando, né? Alguns até saíam da sala de aula para ir lá ver o que estava sendo feito. E aí, quando teve essas duas apresentações, assim, que eu destaco, né? Foi, assim, uma alegria imensa para eles, para a escola, que viu essa classe especial dançar quadrilha, viu eles concorrerem a Mister e Miss Caipirinha, viram eles, assim, felizes, e depois no teatro, eles cada um escolheu o seu papel. Não fui eu que dei, não. Cada um, eu fui assim, ensinando o que cada personagem fazia, e eles foram escolhendo o papel. Então, um escolheu ser Saci, outro escolheu ser a Yara. Então, eu percebi que eles eram invisíveis naquela escola. Né? Eles entravam para a sala especial e no horário que batia o sinal para ir embora, eles iam embora. Ficavam Ponto final. esquecidos ali, né? Então, foi muito gratificante trabalhar com essas crianças e esses adolescentes, né? E capacitá-los de alguma forma melhor, né? Um dia estava no meu horário de recreio, toco o telefone na secretaria da escola, foram me chamar. Pro, a mãe de uma criança quer falar com você. Ah, tá bom. Peguei, fui lá correndo, né? Aí fui atender, era a mãe dessa menina que tinha depressão, que ela absorvia isso do pai. Vai. Ela tava me ligando dizendo: "Olha, Pro, eu tô ligando para te agradecer", né? Falou o nome da filha. Ela é outra aqui em casa agora, ela já chega mais feliz, ela quer fazer lição, ela me ajuda, ela tá brincando com o cachorro. E eu comecei a notar muitas mudanças nessa menina, inclusive no visual dela. Ela cortou o cabelo, sabe? Vinha mais pintadinha, né? Com os batonzinhos, ela mais caprichosa. E estava esquecendo de falar uma coisa. Tinha uma criança com síndrome de Down que ela chegou assim, como que eu digo, com mandado de segurança. Já estava assim em curso o período de aulas, né? Ela entrou no meio assim, meio que fora de época. Então essa mãe, ela me pediu para participar junto com o filho na sala de aula. Eu falei, ótimo, para mim não tem problema nenhum. Muitas pessoas se incomodariam, né, com essa situação, né? Uma mãe junto na sala de aula e a particularidade dos outros estudantes. Mas não, eu entendi que eu tinha que abrir esse espaço, porque o menino se sentia mais confiante com a mãe junto, e a mãe estava vendo ali o que estava sendo feito. E acabava sendo gostoso, e ela acabava sendo assim um referencial para os outros que estavam ali, que já a chamavam também de mãe, de tia, sabe? Então, ficou um ambiente bem gostoso naquele ano. Depois que eu realizei esse trabalho, eu tive a felicidade de ser convocada pela Prefeitura de São Paulo, né? E em 2008 fui para o Sei Tomé. E tá lá até hoje, né, Rê? Até hoje. 12 anos então, já, né? 12 anos. Então, olha, nessa trajetória toda, eu sempre defendi a inclusão.
né? Sim. Sempre defender a inclusão, seja não só na escola, mas em todos os ambientes da sociedade, sabe? Seja na saúde, principalmente, que se mudem a forma de conversar, não sendo capacitista com as pessoas que têm alguma deficiência, né? Às vezes, usando uma linguagem diminutiva, né? Bonitinho, coitadinho, É. bonzinho. Os Essas linguagens, estigmas, né, Rê? estigmas, estão ultrapassadas e não deixam ninguém à vontade. Porque a criança, o adolescente, o adulto, ele sabe se ele é bonitinho, se ele é engraçadinho, se ele não é. Sabe? Então, essa forma de tratamento, para quem não tem intimidade, só deixa a pessoa constrangida. A Sim. criança constrangida. Então, ela precisa ser tratada com uma linguagem de acordo com a sua concepção, né, de criança, para que se estabeleça os vínculos, né? Sem a Então, necessidade da infantilização, né, Rê? Porque às vezes infantiliza-se muito, né? Essas questões, né? Com esses estigmas. E isso que você falou, só para voltar um pouquinho nesse teatro que você fez, que o Guga tinha comentado comigo também no dia que a gente conversou, né? Sobre as nossas pautas, e aí a gente estava falando sobre isso, e eu achei muito interessante, porque eu fico pensando o marco que foi para a vida dessas crianças e desses adolescentes. Porque muitas vezes as pessoas têm essa impressão, ah, mas é criança, não percebe. Percebe. Certamente eles se percebiam isolados, se percebiam segregados, se percebiam a parte de tudo que acontecia na escola. E com você eles foram conseguindo se sentir pertencentes de fato àquele espaço, né? E a usufruir de tudo que era possível. Fizeram teatro, tinham artes, iam, né? Enfim, então isso que eu acho legal, Rê. Esse seu olhar que eu acho importante. E aí, fazendo um gancho com o que você estava falando, né? Agora nessa sua fase do Sei Tomé, sobre a sua defesa da inclusão. Eu acho que isso é muito importante. Essas reflexões, essas falas, esses diálogos. Porque você veio de uma trajetória que foi abrindo os seus olhos, foi ampliando o seu olhar para tudo isso. Desde lá da sua questão familiar com o seu irmão, até a sua trajetória pela escola, pela sua especialização, a chegada do Tiago, né, o seu trabalho na APAE. Você teve todo um histórico que foi te propiciando ampliar o seu olhar, a enxergar de uma outra forma. Mas muitas pessoas acabam não tendo isso, né? Acabam mesmo achando que, ai, coitado, né? E não tem, e é por isso que eu acho tão rico. E sempre que a gente está em reunião, seja em PEA, seja em reunião pedagógica, que tem assuntos que envolvam essa temática, essa questão, você sempre se coloca mesmo, né? Então eu acho que é importante a gente sempre trazer, sempre levar as pessoas à reflexão, porque senão isso vai se repetindo, né? Vai se reproduzindo, né? Então não contribui em nada, né? com certeza. E o nosso papel, né, enquanto família, enquanto profissional, está sempre disposto a esclarecer e lutar para Exato. que todos tenham inclusão. Não só as pessoas com deficiência, mas todos nós, né? Exato. Esse último decreto que apareceu, né, nesses últimos meses, revela o quanto as pessoas precisam conhecer o chão da escola, o chão das famílias, né? Para que não tenham esses retrocessos, gente. Ontem eu ouvi uma expressão de uma outra pedagoga e mãe também, que disse que não podemos esperar que a escola esteja preparada para receber os alunos com deficiência. Nós temos que mudar a escola, mudar isso. Nós mesmos temos que mudar a nossa maneira de conviver, tratar. Então, o Guga está aqui, está me colocando que ele falou, e também essa outra pedagoga e É mãe a falou Karina, também, né? né? Eu vi um Então, pedaço ontem. nós temos que. Muitas mudanças têm que acontecer.
E esse momento de contato no teletrabalho virtual possibilitou assim muitos estudos, muitas aproximações. Eu vejo aquela história, né? Há males que vêm para bem. Exato. Eu vejo esse momento como muito rico, porque a gente pôde ter uma maior, um panorama maior de acontecimentos, de descobertas acerca de todos os assuntos, né? As Educação, desigualdades, né? desigualdades, né? E dizer que estamos aqui firmes, firmes e fortes para lutar sempre pelo melhor, pela justiça, pela Sim, igualdade social, né? sim. Pelos direitos civis, né? De todos os cidadãos brasileiros e no mundo, né? Por onde for. Eu tenho conversado muito, né, nessas nossas lives com o Guga, nas lives que eu assisti dele com outras pessoas. A gente tem conversado bastante, eu tenho refletido bastante sobre as falas dele, sobre essa questão, né, Rê? Então, a gente sabe que cada um é cada um, tendo deficiência ou não, tendo uma patologia ou não, tendo um laudo ou não, ninguém é igual, né? Nós somos seres singulares. E essas singularidades devem ser respeitadas. A inclusão, na verdade, não se trata de uma pessoa com deficiência entrar na escola. A inclusão é para todo mundo. É para aquela criança que você falou que é mais tímida e é mais retraída, é para aquela criança que tem alguma deficiência, é para aquela criança que tem um pai depressivo em casa e ela é, sabe, contida, não consegue se expressar. A inclusão é para todos, né? E para os imigrantes, como você disse, as pessoas que não são daqui, que são de outra cultura, que são de outra língua. E eu não queria deixar hoje de falar, fazendo um paralelo, sobre o que aconteceu, né, essa semana, que foi tão divulgado, né? E aí a gente vê um dos grandes líderes, né, um dos grandes representantes da nação, dizendo que não existe racismo no Brasil. E aí eu fico pensando, né, se essas pessoas que teriam que olhar para essas questões das desigualdades, seja pensando no racismo, seja pensando nas pessoas com deficiência, seja pensando na violência contra a mulher, são tantas desigualdades que a gente tem. Mas se as pessoas que estão lá em cima e que têm o poder para trazer políticas públicas que nos ajudem a resolver tudo isso não acreditam que acontece, como que vai mudar? Né? Então, isso que você falou do decreto é uma questão. Então, a gente sabe que tem algumas particularidades, que tem algumas singularidades, que requerem uns estímulos fora da escola, né? Como, por exemplo, é o caso da PAI. Até você citou o seu filho, que tinha que fazer fisioterapia para melhorar o tônus. A gente sabe que existem necessidades que requerem esse acompanhamento complementar. Mas essa questão de estarem todos no mesmo espaço, eu acho que é tão rico. E você mesmo trouxe experiências suas que mostraram quantas possibilidades existem de trabalho. Mas o que acontece? Não é fácil, né, Rê? É muito difícil. Eu nunca trabalhei com criança com deficiência, não tive. Eu tive poucas experiências, mas nada muito profundo em questão disso. Então, talvez possa assim, para ela é fácil falar porque ela nunca passou por isso. Eu super entendo que é difícil você às vezes estar numa sala superlotada, sem recursos, com aquele monte de crianças, cada uma com a sua necessidade, né? E você não conseguindo ali, mas você mesma mostrou que é possível, as suas experiências. Só que às vezes a gente se coloca muito, e isso é uma coisa que eu estava pensando recentemente. A gente se coloca muito no ideal e deixa de olhar para o que é possível. Então a gente fica muito, ai, mas é muita criança. Ai, mas dá muito trabalho. Ai, mas é muito difícil. A gente fica olhando para o copo meio cheio, né? E aí Sim. a gente só enxerga as dificuldades, não enxerga as oportunidades. Eu acho que é isso que é incrível, né? Que é o que a gente precisa e que é o que você falou, há males que vem para bem. E é isso que eu tenho refletido muito. Vamos olhar as oportunidades e não as dificuldades. Por isso que você teve sucesso nessas suas salas. Por isso que essas crianças tiveram tantos aprendizados, tantas descobertas. Porque você olhou para as oportunidades. Você não olhou para as dificuldades. Você podia muito bem dizer, poxa, que difícil, eu tenho uma sala com crianças de 7 a 14 anos, que é totalmente diferente as idades. Como que eu vou fazer? Você tinha tudo para falar, não consigo.
Mas não, você não olhou para a dificuldade, você olhou para as oportunidades. E é isso que eu tenho pensado muito, sabe, Rê? Olhar para as oportunidades, olhar para o que é possível. E eu volto a falar assim, a Maria Alice Proença, ela sempre fala isso. Entre o real e o ideal, faça o possível. E eu tenho levado essa frase para a minha vida. Então, assim, é claro que existe sim o ideal, né? Que a gente sabe em questão de recursos, em questão de quantidade de crianças, a gente sabe qual é o ideal. Mas a gente tem um real. E a gente não pode simplesmente cruzar os nossos braços diante da realidade esperando o ideal acontecer. A gente tem que enxergar as oportunidades que a gente tem, né? E é o que você fez, né, na sua trajetória. Eu acho que isso é uma grande lição para a gente levar, assim, para a vida mesmo. Sim, eu me considero muito recompensada, né? Não foi fácil, teve momentos que eu me senti muito sozinha, Claro. muito mesmo, né? Mas fui em frente, né? E sempre assim, com maior fé no meu taco, né? E bola para frente. E com o estudo e com a parceria das mães, das famílias, muitas vezes, foi o que me impulsionou a prosseguir, Exato. né? Eu queria também, nessa oportunidade, mostrar alguns livros, né? Claro, Rê. Os livros daquela época estão, nem me lembro quais foram muitos, né? Li muitos livros naquela época, mas os mais contemporâneos, né, que falam mais sobre inclusão, que são de cabeceira, tem esse aqui, por exemplo, ó, Construindo, talvez, Trilhas para a inclusão. Construindo as trilhas para a inclusão. Tô vendo, Rê. é, esse é muito importante. Ele tem assim um discurso muito que ajuda muito os educadores a entender as particularidades, como acontece a aprendizagem, né? E como compreender o funcionamento, o aprendizado da criança que tem a deficiência intelectual, né? Esse também é um que muito contemporâneo do professor José Pacheco, Hum, né? Que fala da experiência da escola que ele criou lá em Portugal, uma escola que é até hoje, né, para todos, né? Então, onde existe um ensino democrático, onde existe esse exercício da escuta, né, muito presente, né? Escutar cada aluno, e aí se formam as assembleias para organizar todas o convívio da escola, os aprendizados, os conteúdos, né? Existe toda assim uma reflexão, né, para aprimorar cada vez mais a equipe escolar, né? Tem um outro que eu queria mostrar, que eu gostaria até que os ouvintes pesquisassem. Eu tenho um livrinho aqui de poesias e expressões, né? Expressões corriqueiras de crianças pequenas, de crianças de 4 a 7 anos. Na maioria, 4, 5, a maioria do livro, né? Um livro não muito grande, mas assim, é possível divulgar mais o universo que essas crianças têm, né? A dizer suas poesias, suas impressões do mundo, os seus saberes, né? As suas perguntas. É muito rico e muito puro. Então, os educadores têm que conhecer também as produções dessas crianças, né? sim. E tem mais um livro que é um livro também de cabeceira, né? Tem mais a ver com a fase que meu filho se encontra, que é a fase adulta agora, que é esse aqui, que é fantástico. Quem eu seria se pudesse ser? Exatamente, né? Que fala sobre a condição adulta da pessoa com deficiência intelectual. Ele fala dos anseios, de todas as necessidades, de como a família deve
interagir, preparar o seu filho para uma vida mais autônoma, com mais significados, com o desenvolvimento das habilidades para aquilo que ele se projetou e a sua vida emocional também, mercado de trabalho, enfim. É um livro muito importante, né, dessa fase da pessoa com deficiência intelectual. E depois me manda uma fotinho desses livros para eu colocar para o pessoal, quem quiser pesquisar. Tá bom. Tá bom, Rê? Rê, Tá bom, eu queria encaminhando para o final, para você dar as suas palavras finais, para você fazer as suas considerações finais, mas antes eu queria agradecer, falar para você mais uma vez muito obrigada. Eu acho que esses assuntos a gente tem que falar sempre, né? Não dá para falar uma vez e não falar mais, então por isso que o Guga já veio 2 vezes, você já veio hoje. Então, tem assuntos que eu acho que não dá para se esgotar, falar uma vez só e não falar mais. Então, quem sabe a gente consegue depois marcar uma outra oportunidade para conversar um pouco mais. Mas, enfim, né, sempre nesse caminho de reflexão, né, de pensar um pouco sobre a importância de olhar o outro em sua completude, né, sem se focar em rótulos, em estigmas, né, como a gente falou. Eu acho que isso é importante. Mais uma vez, obrigada, Rê, aí fica à vontade para deixar suas considerações finais e se despedir. Olha, eu que agradeço, Renata. Eu acho que foi uma oportunidade, né, única que eu nunca pensei que fosse surgir na minha vida, mas estou aqui com o maior prazer. Foi para mim um exercício muito legal. Fiquei vibrando em lembrar todas essas experiências, né? Coloquei no papel. A Kátia Silva entrou agora. Agradeço também. Agradeço a todos que estiveram aqui acompanhando. E digo assim: vamos lutar sempre para uma sociedade mais igualitária, sabe, nos respeitando, né? E fazendo desse mundo cada vez melhor. Verdade, verdade. Tá? E sempre juntos, né, Rê? Um ajudando o outro. Um ajudando o outro, isso é imprescindível. Sozinho, ninguém vai a lugar nenhum. É verdade, é verdade. Obrigada, viu, Rê? Um super abraço para você, para o Guga, para a Joyce, para o Thiago. Fiquem com Deus. Bom domingo. Abraço, Rê. Fica com Deus. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada para quem esteve aqui e até quinta. Um beijinho. Tchau. Tchau. Tchau.